Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Começando aqui mais uma live do nosso encontro marcado aqui na terça-feira. Hoje entrei um pouquinho mais tarde, gente, estava aqui resolvendo umas coisas e quando eu vi, opa, já tinha passado o horário. Então vão chegando aí, seja bem-vinda, Vitória, Miliane, Eduardo, a Maísa. Pessoal, olha só, o que vocês acham? Vamos ver que quantas pessoas vão entrar aqui hoje. Tem acontecido tantas coisas atualmente no mundo tributário, né? Eu quero saber quem aqui já milita na área, gente. Coloque aí para eu saber. Quem já é tributarista aqui, já tá na área, tá? Vamos fazer uma live interativa hoje. Quero ouvir de vocês, tá? Michael, Roberto, sejam todos muito bem-vindos, gente. Vamos falar um pouquinho sobre questões aí que têm acontecido no nosso mundo da tributação, né? Dúvidas, aquelas dúvidas que vocês têm aí, coisas que estão impedindo vocês, ou estão gerando dúvidas também na execução dos trabalhos de vocês para os clientes, tá? Então me coloca aí, a Cintia entrou, Cairo. Pessoal, quem já atua na área tributária, me avisa que eu quero saber. Quero saber quem aí é da área tributária, quem já tá. Ou, se não tivermos ninguém da área tributária, gente, quem tem interesse, né? Se tá entrando aqui numa live de uma tributarista, eu quero saber qual que é o seu interesse com o tributário. O Gisel, meu aluno, o Pedro Ivo também, meu aluno. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Pessoal, queria também saber, vamos ver, Gisele, Pedro Ivo, queria fazer um teste aí, se vocês quiserem, eu queria fazer o teste de mais de uma pessoa na live, quem pode agora? Não sei se o Pedro Ivo pode, Pedro Ivo não pode, porque ele não está no celular, né, Pedro Ivo? Ó, Brizola, filho também, eu sei que tá na área tributária, Gisiel, quem que tá afim de fazer um bate-papo aqui? Ó, Beatriz, você enviou uma solicitação, eu queria fazer um teste, gente, eu não testei ainda a live com mais de uma pessoa. Vamos tentar? Queria tentar. Oi, Olá, deu certo. Tudo bom, Liana? tudo bem? Que bom que deu certo. Vamos ver se a gente consegue colocar mais uma pessoa. Não testei ainda como que funciona. Aqui, deixa eu Ah, ver se deixa eu ver. Ó, dá pra eu convidar mais gente. Se alguém quiser entrar aqui, só me fala, porque daí eu acho que eu que preciso convidar. Mas senão eu vou bater um papo pra ficar aqui com a Liana. Liana, me conta um pouquinho de você. Você já tá na área, não tá? então, sim, tô te acompanhando, né? Descobri o teu perfil, uma grata surpresa de ver mais mulheres na área tributária. E eu atuo há 3 anos na área tributária, especificamente para a área médica, redução de Olha que imposto e equiparação legal. de serviços hospitalares para a área médica. Ai, que bacana. E como que você tem conseguido êxito aí? Você tem atuado mais de forma de planejamento tributário, organizando as atividades ou pedindo no Poder Judiciário? Como que você tem feito aí tua atuação? A nossa atuação ela é toda jurídica, Toda né? jurídica. Toda jurídica. E voltada para esse nicho. Eu tenho conversado com o pessoal e falado que essa questão que a gente vive agora da pandemia, ela tem sido um divisor de águas, né, para todo mundo. E é um momento de relacionamento com o cliente, de prospecção ativa, né? Falando dessa nossa Sim. área tributária, de enfrentamento do mercado. Então tem sido muito produtivo e colhendo frutos acima de tudo, porque para nós que trabalhamos nessa área, os clientes que entraram conosco nos anos anteriores, no ano anterior, né? Porque o processo é super celery, é de 10 meses a 1 ano e meio, a gente está no trânsito em julgado do processo nesse nicho que eu atuo, da forma como nós atuamos. Esses clientes estão recebendo o resultado agora e no meio à pandemia, então com habilitação de créditos e compensação, por exemplo, quando eles estão tendo uma queda de faturamento, né, Letícia? Sim, com certeza. E me diz, você está falando de onde, Liana? Porto Alegre. Olha, aqui do Sul também. Então, eu acho que a gente pode bater um papo se você topar dessa área médica. Por quê? Porque tem muita gente que se interessa, tem dúvida. O que a gente tem de cliente? Hoje a gente atende um hospital já e atendemos algumas clínicas. E eu tenho um caso bem interessante. E aí até vamos trocar umas figurinhas aqui. O pessoal se interessa muito sobre as oportunidades que tem na área tributária para atuação junto a clínicas,
médicos, né, profissionais da área médica ou da área da saúde. Eu acho que você pode contribuir. Vamos fazer esse bate-papo aqui para a gente contribuir com o pessoal. Mas olha só, eu não sei se você já pegou aí, mas a gente pegou aqui um cliente que ele é home care, sabe, serviços de home care? Sim. Então, é uma empresa que presta serviços em domicílio, serviços na área médica e também, não apenas na área médica, né, mas fisioterapia, enfermagem, então, assim, atendimento completo domiciliar. E eu vi que esse é um tema bem controvertido por conta de a Receita Federal já ter excluído o serviço de home care da possibilidade de equiparação a serviços hospitalares. E o Poder Judiciário ainda não tem decisões favoráveis e tem decisões ainda desfavoráveis. Então, a gente fez uma primeira tentativa em que não houve o reconhecimento, mas foi por uma questão mais, vamos pensar, mais procedimental, porque a legislação para equiparação, ela exige que a clínica, no caso, ela seja uma empresa, né? Tenha constituição na forma empresarial, e antes ela era uma sociedade simples, então a gente acabou fazendo essa alteração depois de ter ajuizado, então acabou que não deu certo, a gente ajuizou de novo. E agora estamos esperando aí uma análise do Poder Judiciário nessa questão, e é uma questão que eu vejo que é controvertida ainda. Não sei se você já teve alguma experiência nessa área. O administrador ou os sócios dessa empresa, sim, né? O tipo jurídico precisa ser uma sociedade empresária limitada e a tributação no lucro presumido também, né, Letícia? Sim, sim. Né? Então, assim, eu até falei um pouquinho com o pessoal sobre os requisitos, né, para essa área. E é interessante, assim, por mais que hoje eu não sou só nichada para a área médica, né? A gente tem uma atuação já de muitos anos, então acaba que a nossa carteira de clientes é bem variada, que por um lado é legal, porque eu acabo vendo várias coisas, né, no meu cotidiano, mas eu acabo que não sou hiper especializada num nicho. Acredito que você ainda vai contribuir mais, porque você já tem essa especialização em um determinado nicho, que é bem interessante. Mas nessa parte da equiparação, de fato, tem as empresas, o que eu perguntei para você, se está fazendo de forma mais, né, de planejamento tributário, assim, organizando a empresa para poder se equiparar, ou se já está ingressando direto no Poder Judiciário para pedir equiparação. Porque eu vejo que, até pela nossa inexperiência, a gente teve que aprender, né? Foi um erro que a gente aprendeu. A gente já teria que ter preparado o cliente, então ele migrou do simples para o lucro presumido. Beleza, essa parte estava ok. Mas a gente cometeu uma falha, assim, de não ter ajustado o contrato social dele antes de ingressar no Poder Judiciário. E acabou que fez no meio do caminho e não deu certo. Então, esse foi, para nós, foi uma primeira lição aprendida, que foi um erro que, até, né, olhando para trás, eu vejo, putz, um erro primário, mas que a gente cometeu. Né? A gente cometeu esse erro de não ter preparado a empresa para sair de uma empresa, uma sociedade simples, né? Não era uma sociedade empresarial, para migrar para uma sociedade limitada. E isso foi o que, de fato, pegou no Poder Judiciário ali, quando esbarrou na decisão do TRF4. Eles foram, assim, fatídicos. Vocês mudaram o tipo societário no curso do processo, então a gente não vai reconhecer. Então, eles foram... Essa etapa inicial nas reuniões agora online com todos os clientes, né, onde a gente faz a análise de viabilidade da empresa do cliente. E aí, onde eu levanto todos os questionamentos, né? Pego o contrato social dos clientes, analiso a empresa dele como um todo. Eu sou administradora da empresa, então eu entendo um pouco de contábil, um pouco do jurídico, mas eu tenho o jurídico que vai, o advogado tributarista que vai entrar, né? Por isso que me chamou a atenção, agora vem outro assunto no meio, por isso que me chamou a atenção muito sobre o assunto de vocês. E a tua proposta do tributarista do futuro foi por ter um mercado para essa área de pessoas que estão perdidas por aí, que tem uma possibilidade incrível de atuação no mercado, só que precisa é um mercado muito amplo. Precisa conhecer e estudar bastante, porque é um mercado extremamente carente dos nossos serviços. Então, assim, quanto mais pessoas quiserem se especializar em diferentes áreas, na médica, seja a área que for,
tem área de atuação. Mas aí, voltando o assunto, sim, a gente faz essa triagem com o cliente, que é a análise de viabilidade do contrato social, onde eu demando deles todas as informações necessárias para avaliação e sugestão, né, de possíveis melhorias no contrato social, rotinas que eles precisam. Não é que eles tenham que mudar, mas que eles tenham que explicitar de uma outra maneira, que eles estão tendo alguns procedimentos que fazem, mas fazem por rotina, sabe? Sem a orientação jurídica para o enquadramento tributário ao qual eles fazem jus, né? Porque esse enquadramento, eu falo para os clientes, por que todo mundo não tem isso? Por que as empresas não sabem? É por falta de conhecimento. E além por falta de conhecimento de que existe essa possibilidade para eles, o medo, né, Letícia? De que já se tentou muitas coisas na área jurídica ou na esfera administrativa, por pessoas que de repente não tinham conhecimento esperado na área e tiveram um resultado que não foi positivo. E tu sabe, principalmente na minha área médica, que um cliente conversa com outro cliente, fiz tal coisa na minha empresa, não deu certo com a empresa tal. E isso há anos atrás, né? Porque isso já é uma matéria pacificada, a gente já tem jurisprudência para isso, é tranquilo para se fazer o processo, mas eu falo, é tranquilo desde que com experiência, celeridade e segurança para a empresa, porque no tributário a gente sabe, pode gerar um passivo gigantesco para a empresa, né? E a gente não atua dessa forma, é com total segurança. Então, tem que um trabalho inicial, ainda antes da nossa atuação de apresentação do que a gente vai fazer, é desmistificar este medo de que é interessante, necessário e é o que decide a sobrevida das empresas, principalmente no momento que a gente está agora. Tem redes de franquias, a gente está em negociação. Eu estou em negociação com uma rede de franquias da área médica, tá? É uma negociação grande, longa, demorada, a gente passa por várias etapas. E aí eles dizem, mas tal clínica ou tal rede consegue praticar um preço no mercado X, a gente não consegue entender por quê. E é um argumento a nosso favor que trabalha na área tributária, né? Eu falo, dá para entender, sim. Dá para entender. Não, e é uma diferença muito grande, né, no lucro presumido. Eu não sei se todo o pessoal aqui tá... Eu já comentei sobre esse assunto algumas vezes, mas acho que é bom para colocar todo mundo no mesmo passo, né? Que o que acontece, gente? A legislação do imposto de renda, da CSL, ela permite a possibilidade de equiparar, né, clínicas a serviços médicos hospitalares. E a margem de lucro presumida, né, para quem apura pelo lucro presumido, essa é uma possibilidade para quem está no lucro presumido, a margem de lucro presumida, que serve como base de cálculo do RPJ da CSL, para quem presta serviço hospitalar, é de 8%, né, 8% no caso do RPJ e 12% no caso da CSL. Então, essa fica a tua base de cálculo. E no caso de prestadores de serviço, em geral, que é um enquadramento, vamos pensar, um enquadramento normal de uma clínica médica, é de 32%, tanto para o IRPJ como para a CSL. Então, com o planejamento tributário, que a gente consegue efetivamente, como a Lilian está falando, a gente tem que ajustar, né? Tem algumas coisas preliminares ao ajustamento da ação que a gente precisa fazer. E eu aqui, no caso, tive que aprender um pouco a duras penas aqui. Mas a gente tem que fazer algumas preparações, né? Tem que fazer essa análise de viabilidade, se não tiver ainda, né, não tiver ainda viável, organizar a empresa, precisa de uma organização prévia, né, ajuste de contrato social, ajuste de procedimentos internos, porque precisa, não é simplesmente você falar que presta serviço hospitalar, não, você precisa comprovar que presta serviço hospitalar, né, e o que é um serviço hospitalar? Tem que ter cirurgia, tem que ter exames, tem que ter procedimentos que são procedimentos que normalmente se faz no hospital. Mas a legislação permite equiparar serviço hospitalar a serviço feito fora do ambiente de um hospital. Né? Então, clínicas podem prestar. E a nossa defesa também é que empresas que prestam serviços em domicílio do paciente também podem prestar serviços hospitalares no domicílio do paciente. E aí, com esses ajustes, com o cumprimento das normas da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária, então, todos os procedimentos ali de rotina, estando com a casa ajustada, é possível ingressar no Poder Judiciário, se a empresa... Eu acredito até que tem gente que não ingresse, né? Justamente ajuste e passe a reduzir a alíquota do RPJ, a alíquota da margem
a base de cálculo presumida, e fica assim. Se um dia a Receita me fiscalizar, eu tenho argumento, né? Mas tem as empresas que já são mais querem fazer tudo, né? Ter um compliance um pouco mais conservador e um pouco mais ajustado, ingressam no Poder Judiciário e aí obtém, né? Hoje o Poder Judiciário ele já reconhece essa possibilidade, daí fica com uma garantia aí, com uma segurança jurídica maior para poder recolher o IRPJ e CCL no lucro presumido com as margens de serviços hospitalares, né? No caso, 8% e 12%. E aí, claro, tem o que eu falei, que a gente pegou de um caso controvertido, que é justamente essa questão do home care, porque hoje está lá na instrução normativa que o home care não pode se equiparar a serviço hospitalar. Então, a Receita Federal não reconhece, daí só no Poder Judiciário mesmo, né? Para poder obter essa... Esse ponto é super interessante porque é a questão da esfera administrativa e a esfera judiciária, né? O próprio órgão que vai te liberar, aprovar ou não, é o maior interessado nisso, né? Então, essa questão, como a gente é nichado na área da saúde, eu sempre falo com os clientes, essa forma jurídica e a forma como a gente segue esse processo, de 32 para 12 e de 12 para 8% dá 75% de redução no RPJ e 62,5% de redução no CSSL. Quando posterior ao processo vai começar o trâmite contábil, e aí vão se abrir os processos de perde-compra na Receita Federal, independente de qualquer norma administrativa da Receita Federal, a Receita Federal vai acatar. Então não há contestação, não cabe espaço para contestação. Então a gente fala, não tem. Quando saiu o teu trânsito julgado, terminou o processo, é a parte contábil de habilitação, apuração anterior, né? Se faz jus ou não a créditos retroativos de até 5 anos e realidade nova da empresa. A partir do trânsito julgado, essa empresa começa a tributar menor. Desde já. Então, tu vai fazer o cálculo, informar a Receita, abrir o processo e a Receita vai validar. E a partir daí o cliente começa a fazer a compensação com créditos futuros, né? Com créditos passados, as guias que serão geradas. Então, a gente opta sempre nessa questão pela modalidade jurídica e não dá brecha para as normas da Receita Federal. Imagina, Letícia, são mais de 60 ou 90 normas diariamente emitidas pela Receita Federal. Quem consegue acompanhar? Quem é que... Nossa! Normas por hora útil. Quem vai conseguir acompanhar o normatizador e o fiscalizador, o órgão é o mesmo, né? Claro que existem N processos que são tranquilos e feitos na Receita Federal. Beleza, eu falo para o cliente, ok, fique tranquilo, vai super bem no administrativo. Outros, não. E nessa esfera da equiparação hospitalar, o jurídico, na minha esfera médica, né, na equiparação hospitalar, o jurídico, ele é o mais célere e seguro para o cliente. Então, a gente segue dessa modalidade e vai muito tranquilo. A gente tem 100% de aprovação de todos os processos em 15 anos. De empresa, eu atuo nessa área nichada 3, né? A gente tem 100% de aprovação. Mas é detalhado, é trabalhoso, é um trabalho de educação da nossa parte para o cliente, né? Instruir, levar informação, depois explicar como que é feito, porque médico é médico, médico não é tributarista, não é contador, e a gente tem esse desafio gigantesco pela frente, mas é recompensador ver. As empresas que estão saindo resultado esse ano, eles ligam agradecendo, isso é satisfatório para nós. Né? O que seria da minha empresa se a gente não tivesse feito isso no ano passado? Eu digo, parabéns para vocês que tomaram a decisão de fazer. E a gente está no mercado para isso, né? Conscientizar as possibilidades e as empresas de que existe um planejamento que vai fazer resultado para eles. Liana, me diz uma coisa. Os processos que você tem acompanhado aí, desde o ajuizamento até o trânsito em julgado, tem demorado quanto tempo, mais ou menos? Prazo médio de 10 meses a 1 ano e meio, médio. 10 meses a 1 ano e meio. Esse ano a gente teve uma surpresa de recorde, assim, mas foi um caso só, que do início ao fim demorou 4 meses. Olha! Tá. Mas foi um. Julgado, 4 meses, acho que eu nunca vi.
4 meses. Não, a gente também não tinha visto. Foi a primeira vez, a gente ficou todo mundo espantado, mas foi uma notícia ótima para o cliente, né? Mas eu falo, não é regra, nem perto de ser regra. Prazo médio de 10 meses a 1 ano e meio. E agora com essa parada, teve uns gabinetes que pararam, e pararam mesmo, né? Então não ia nem para eu ia falar, esse nosso caso, ele tá parado, assim, não teve nenhuma decisão ainda, depois que a gente reajuizou, né, a ação. Sim. E tá parado. Inclusive, agora eu tava, antes de entrar aqui na live, eu tava justamente vendo como que tava esses casos, porque o cliente tinha perguntado. E que às vezes a gente tem esse problema, né? É alinhar a expectativa do cliente, né? Então, às vezes a gente promete algo em um tempo e demora. Então, acontece. Não. Esse é o prazo médio, mas eu falo para o cliente. Tem clientes que saíram bem antes e clientes, por exemplo, que estão com 2 anos e meio de processo. Mas eu continuo mantendo contato com eles ao longo do processo, né, Letícia? Eu converso, eu mando informativos, eu vou conversando com o cliente ao longo do processo para não chegar lá no final e a gente só saiu do trânsito julgado agora, né, tal etapa. Criar aquele vínculo, né, informações, tirar dúvida, levantar outras necessidades e oportunidades de atuação para nossa área, tipo créditos de INSS, né, dos médicos que atendem pessoa física e atendem na jurídica, ver se estão contribuindo no teto. Tem ali oportunidades acessórias a isso, que não é o nosso foco, mas que a gente consegue auxiliar o cliente nessa questão. E eu falo como prazo médio. Agora, com essa questão de pandemia, vamos dizer que tenham clientes que estejam completando 2 anos, mas não tem o que façamos. Né? A gente não tem como acelerar o judiciário nesse momento por conta do que a gente está vivendo. Mas saem daqui a pouco, aí saem levas, sabe? Teve uma época que começou a sair levas de processo todos juntos. Aí também é uma loucura pra gente que trabalha com isso, porque tu começa a ter que articular esses clientes todos de uma vez só, né? E é complicado. O pós-venda é muito mais importante do que a venda em si do nosso trabalho. Né? Porque é quando efetivamente ele vai começar a ver o resultado daquilo ali. Mas eu gosto muito, eu sou apaixonada por essa área. Eu acho que o tributário é o presente do Brasil, né? Não é questão de futuro. O que a gente faz é importante para todo mundo. Só que é um tema que as pessoas acham meio chato, meio cansativo de se falar, e a gente está aqui para isso, para falar que é acessível para todo mundo, que a empresa tem oportunidades para melhorar, que tem como melhorar o faturamento. Esse impacto da equiparação hospitalar é no mínimo 5,4% sobre o faturamento bruto da empresa, no mínimo. Vai impactar diretamente nele. Aí tu explica o valor dos exames da outra rede que está praticando o valor X, ele não sabe como. Tu precisa fazer um aporte financeiro na tua empresa, tu não tem investidores na tua empresa para fazer. Tu quer reduzir custo demitindo funcionários. Tá bom, nada disso é preciso se a gente estiver falando de uma margem segura de no mínimo 5,4% de aumento no teu faturamento quando a gente estiver falando de planejamento tributário. Exatamente. Liana, deixa eu perguntar uma coisa para você. A tua formação não é jurídica? Não, mas eu vou fazer, vou fazer direito, mas sou apaixonada. Você falou lá no comecinho da nossa conversa, falou que tinha pessoal que cuidava do jurídico. Me fala um pouquinho da onde que veio esse teu interesse pelo tributário, qual que é a tua formação? Explica aí, porque tem muita gente que acha que o tributário é só fechado para os advogados, e não é, né? Então fala aí um pouquinho da tua experiência. Olha, a minha primeira formação, eu sou professora, letras. Eu sou formada em letras, português e espanhol. Depois disso, comecei a atuar na área comercial por gostar, né? Sempre na área comercial, isso há mais de 20 anos atrás, né? Aí fui atuando nessa área, depois fiz um curso rápido para ter um certificado um diploma de terceiro grau na área comercial. Porque eu fui crescendo na área comercial e para galgar cargos, né, ainda na vida corporativa, precisava de um certificado. Eu fui lá e fiz gestão comercial, especificamente voltado para a área comercial. Eu digo, o que tem no mercado hoje exatamente da minha área? Gestão comercial, beleza, vou ali fazer gestão, vou ali e já volto. Eu brinco com o pessoal, vou ali e já volto fazer a certificação, porque a gente já está atuante na área, né? Fazer uma faculdade atuante na área é uma coisa que é meio cansativo. Mas eu fui lá e fiz. Né? Fiz gestão comercial, aí fiz algumas pós depois, me especializando em marketing, me especializando em algumas coisas e continuei trabalhando. Saí do mundo corporativo e abri a minha empresa. E aí a minha empresa fechou parceria com a empresa que atua na área de tributária. Olha só.
Mas eu Legal. nunca tinha planejado trabalhar com tributário, e aí eu me assustei, mas eu enxerguei desde já a oportunidade do tributário. Eu falei, faz total sentido. Porque eu penso assim, aí falando comercialmente, né? Eu penso que toda atuação que a gente tem no mercado, onde tu fala que tu vai incrementar o faturamento de uma empresa e não oferecer um serviço em que o cliente tem que te pagar e ele vê o faturamento dele diminuir para buscar em médio, curto, médio prazo, o retorno do teu produto ou serviço, é extremamente lucrativo. E o tributário faz isso. O tributário propicia isso para o Total. cliente. É Então, assim, total, né? Impacto direto no financeiro. E olha só, né? Você entrou aqui. Hoje eu que estou fazendo pergunta, mas se quiser fazer alguma pergunta para mim também fica à vontade. Mas é que me interessa assim saber um pouco do percurso das pessoas, como que entraram no tributário. E é legal ver. Você falou, pretendo fazer direito, né? Mas por qual motivo que você pretende fazer direito? Você quer ir para o operacional? Você pretende efetivamente porque eu falo isso porque, assim, normalmente o advogado, ele faz o percurso contrário. Ele entra, fica muito operacional, entra na área de execução operacional e depois, com a maturidade, ele vai só para atendimento. Ele não operacionaliza mais nada. É o meu caso, eu no meu dia a dia não fico fazendo petição, não, você nem me pergunta como que faz para mexer no EPROC, no ProJude, porque eu nunca mexi. De fato, eu nunca mexi. Então, assim, se um dia eu falar, professora, eu quero aprender a mexer no EPROC, vou ter que chamar alguém da minha equipe para ensinar, porque eu não faço isso no meu dia a dia. Né? E assim, não faço porque lá no começo, esse ano está completando 17 anos que eu sou formada, que eu sou advogada. Lá no começo, sim, só que no meu começo não tinha processo, não era processo eletrônico. Então, por mais que eu tenha facilidade com questão da tecnologia, não tem problema nenhum. Só que eu não faço isso porque acho que é tudo questão de foco, né? A gente tem que. E aí é interessante falar, pretendo fazer direito, mas por qual motivo exatamente você pretende fazer direito? Por um motivo bem específico, exclusivamente porque eu sou responsável por todas as contas de clientes, né? Então, quando tu tá entrando em contato ou tu tá prospectando com uma grande rede, tu vai conversar normalmente com os decisores e os influenciadores de decisores dessa rede. Quem são os influenciadores da decisão? O departamento jurídico, Ou contábil, normalmente. né? E o contábil. O contábil, eu não vejo necessidade de fazer, por exemplo, me graduar em contabilidade para argumentar sobre isso. Não, porque a gente não vai chegar tão profundamente numa esfera dessa. Mas na esfera jurídica, sim. Não só para a questão tributária. Daí a gente vai entrar em questão de contrato social, de estilo de gestão da empresa, né? Na parte de contrato, gestão de contrato, que eu acho que um conhecimento jurídico que tu tem, porque tu tem a formação, te dá uma tranquilidade gigantesca em conversar com o jurídico da outra empresa, né? Não especificamente para o tributário, mas para essa rede mais da segurança comercial de uma negociação, né? Quando tu tá numa escala mais alta. Tem um aluno meu, o Luiz Henrique, que ele falou assim, que ele sempre trabalhou com as empresas implementando sistemas, né? Ele falou, lá na época do Sintegra, quando começou o Sintegra e tal, eu implementei, então eu tinha que entender um monte de coisa em tributário. Mas na hora que chegava o advogado lá, eu não tinha vez nenhuma. Então o advogado sempre tinha vez. E eu ficava ali, né? Por mais que eu pudesse ter muito mais do que ele, o advogado tinha, então o advogado dá ainda aquela autoridade. E aí ele falou, depois, não sei com que idade ele ingressou na graduação, bem mais velho, assim, né? Ele falou, não, eu vou virar advogado porque é mais uma questão, assim, de você realmente elevar a sua autoridade, né? Porque por mais que não necessariamente, para ingressar em juízo não tem dúvidas, né? Hoje a gente tem que assinar como advogado, isso não é obrigatório mesmo. Mas eu acho interessante essa questão da autoridade, né, que o advogado traz. Então, o que eu falo para os meus alunos? De repente, para você ganhar dinheiro na área tributária, você não precisa ser advogado. Você pode ser você pode fazer várias outras coisas aí na área administrativa, implementar governança tributária, compliance, fora a questão de atuar no Poder Judiciário, todos os outros serviços que eu ensino aos meus alunos, você não precisa ser advogado. Mas mais para frente, se você quiser elevar a sua autoridade, se você quiser incrementar o seu portfólio de atuação, se achar que é o caso se você achar que é o caso
de você levar a sua autoridade, faz lá, mas é que são 5 anos, né? Se você for pensar assim, são 5 anos numa graduação que a gente vai aproveitar muito pouco. Sim. Então, hoje em dia, eu não sei, acho que eu tô vendo assim, cada vez mais os clientes, por mais que cada vez eu vejo assim, cada vez mais os resultados são mais relevantes do que o diploma. Né? Sim. Então, hoje, eu acho que assim, a nossa autoridade, ela transparece muito mais, porque não teve um cliente meu, eu acho, que eu fui atender, que, sei lá, pediu para ver minha OB, né? Sei Não, lá, né? Efetivamente, se eu era advogado ou não. não Mas, precisa. né, eu acho que é uma questão ainda. Eu acho que muita coisa está mudando, principalmente com o progresso e essa revolução, né, do ensino, da educação, principalmente da educação à distância. E pensar que a gente às vezes vai gastar 5 anos numa graduação para aproveitar tão pouco, né? Não sei se vale tanto a pena, mas enfim. Hoje eu sou muito mais defensora da gente ir em busca de resultado com menos tempo, né? Do que a gente às vezes passar 5 anos num banco da graduação, que a gente vai aproveitar 2 ou 3 cadeiras ali que outros Não, cursos podem suprir. com certeza não. E eu sou prova disso. Né? Eu comecei a atuar sem a formação e não é necessário. O que eu falo, aí eu falo de área comercial em geral, né? Eu já atuei em vários estilos de produtos, serviços, gestão de equipe de vários portes na área comercial. O que eu falo que o mercado tá, o que a gente faz, não existe empreendedor que não venda. Qualquer empreendedor, qualquer pessoa que esteja assistindo, que queira fazer esse trabalho, que queira fazer a tua formação, por exemplo, ele vai vender, né? Todo empresário vai vender alguma coisa. O que importa para isso é a comunicação, é o que cada um de nós comunica e como comunica. Isso se aprende, isso é treinável, desde que qualquer um de nós queira. Eu falo isso porque eu estou no momento, por exemplo, de expansão. Eu estou procurando pessoas em determinadas regiões para trabalhar, fazer um trabalho específico, tá? E aí eu vou lá e anuncio e peço, tipo, uma seleção, mas não é uma seleção convencional que a gente faz. Eu recebo as informações. Eu achei tão engraçado que eu recebi um e-mail no meio e-mail da empresa dizendo assim, ó. Entrei no site de vocês, estou procurando emprego. Olha só que legal esse exemplo. Estou procurando emprego. Só isso. Não dizia nada. E eu falei, eu respondo todo mundo, porque eu me coloco no lugar da pessoa. Se eu estivesse fazendo isso, eu gostaria que me respondessem, né? E eu respondo, olá, fulano, tudo bem? Seja bem. Tá, o que você faz? A resposta foi surpreendente. Eu sou da área de marketing. Ponto. Pensa comigo. A primeira coisa que eu pensei, nossa, ele é da área de marketing. Ele tá querendo um emprego na minha empresa e ele me disse que é da área de marketing e eu preciso de 3 e-mails para descobrir o que ele faz, para ver se ele se apresenta, se ele me manda o currículo, eu peço. Então, aí eu volto para a área comercial. O que falta é comunicação. O que falta é as pessoas quererem se especializar em determinada área. A graduação não é limitadora, aonde tu tá agora não é limitador para o que tu quer fazer, desde que tu queira e esteja disposto a ouvir quem vai te ensinar e a colocar em prática, porque também não adianta fazer um monte de curso e tu não executar aquilo que tu tá escutando de quem faz, né? Exato, exatamente. Então, assim, é fazer. Ai, mas É fazer. Você sabe que desde que eu comecei a fazer esse trabalho pela BPT Educação e formar outros profissionais, eu consigo mensurar exatamente aquelas pessoas, eu falo, né, a formação dos diamantes, e eu consigo triar os brilhantes, né? Então, assim, para mim tem sido, hoje em dia, minha seleção é minha seleção interna, eu já tenho assim, não preciso nem receber currículo, eu já sei exatamente quem que se eu estou precisando de alguém para essa função, eu falo, vou falar com o fulano, se o fulano tiver interesse, tá dentro. Porque a gente consegue com esse dia a dia aí dos alunos, eu consigo ver os alunos que são mais engajados, que são os que estão ali mais interessados. Então eu sei que se tiver alguma oportunidade que eu consiga trazer para dentro, eu já não preciso nem abrir uma seleção, já olho ali que eu já sei da minha base. Então, para isso tem sido muito bom também essa questão da formação dos profissionais, né? Formar ali do zero, claro que a gente fala, vou ensinar tudo que eu aprendi em 17 anos, é impossível, né? A não ser que a pessoa... Mas eu coloco, assim, realmente tudo que eu vejo de relevante que a pessoa precisa saber
para poder sair dali e começar a ir para o que eu chamo de campo de batalha, né? Prospectar os clientes ou executar os serviços. Porque é muito difícil de abrir vários processos seletivos e hoje em dia não sei o que acontece. Parece que a comunicação tá tão difundida, mas que na hora que tem que vir ali para uma seleção, para uma triagem, ou o currículo é bom demais, a hora que você chama o candidato não é nada daquilo. Então, assim, tem algumas questões que a gente tem visto aí na prática que eu falei, olha, hoje eu não abro mais mão de poder ficar realmente lapidando os profissionais para saber a hora que eu precisar, eu sei com quem que eu vou contar. Mas, Liana, vamos trocar uma figurinha muito legal. Acho que tem muitos dos meus alunos que se interessam por essa área médica, tá? Porque eu vejo, assim, o que eu falo muito, né? Uma coisa que eu acredito, porque eu vejo que dá resultado. Se a gente vai usar as redes sociais, e hoje cada vez mais, né, a gente depende de rede social, a gente precisa estar ali, é uma forma até mais fácil e democrática da gente mostrar o que a gente tem, que a gente pode fazer pelos outros, né, a gente se expondo aqui nas redes sociais, e eu vejo que fazer esse trabalho para atrair clientes, quando você nicha, o resultado é muito melhor, né, então, nichar qual cliente que eu quero atrair pelas redes sociais é muito melhor do que eu ficar falando de como o mundo tributário é o mundo, né? Muita coisa para falar, para fazer, muitas possibilidades. Acaba que a gente não atrai pela abrangência. Então, fico falando muito, principalmente para os meus mentorados, escolham um nicho, vejam algo que vocês se identifiquem para fazer, não para executar todos os trabalhos. Claro, no teu caso, você tem uma experiência sólida, só, olha, a minha empresa nichou e só atende, se bater lá um empresário de outro ramo, não interessa, eu não faço serviço para ele. Mas quem está no início, às vezes, não consegue fazer toda essa triagem, né? Mas nas redes sociais, eu tenho visto que isso é algo que realmente vale a pena você nichar para você poder se comunicar diretamente com aquele teu potencial cliente. E eu vejo que muitos alunos acabam se interessando por essa área da saúde. Sim, tem uma questão de restrição de divulgação de rede social por conta da parte jurídica, né? Como a nossa mas tem uma restrição de fazer um marketing agressivo, né? O marketing de conteúdo não tem restrição nenhuma. Você pode divulgar teu conteúdo, você pode nichar, conversar com aquela pessoa, se não tem nenhuma, não viola o código de ética da OAB, né? Isso. Mas pode falar, desculpa, te interrompi. Não, é isso que eu ia dizer, o conteúdo educativo, né? Mas aí que vai depender da área de cada um, mas independente da área que cada um escolha, ou seja, nichado, eu tenho estudado sobre marketing, eu vi a tua live falando sobre os profissionais da área de marketing digital, dos cursos que tu fez, como que deu o teu salto de faturamento só com os vídeos do Érico Rocha. Eu cheguei a acessar o curso do Érico Rocha e tal, para olhar para os lançamentos e pesquisando, mas dentro dessa loucura toda, porque daí a gente é multitarefas, né, Letícia? A gente não tá só na questão, né, do tributário, a gente tá na prospecção, vendo como que o mercado está se portando e tentando dividir isso com a equipe, com as pessoas que estão na nossa volta e fazem parte do trabalho. Na definição da persona, que é quem está começando no negócio, vai se enlouquecer, cair cabelo e dizer, eu não sei que persona, que perfil que é essa que vai fazer. Não. Dá para fazer, desde que uma informação que eu achei extremamente relevante, vou compartilhar, que são os níveis de consciência da persona. Então, tu pode desenhar aquela persona maravilhosa, tá? Por exemplo, eu posso desenhar lá, médico de todas as especialidades, exceto tal, clínicas odontológicas, e enumero minha persona, residentes em tal lugar, atuantes em tais lugares, tananana. Acontece que depois que eu fizer tudo isso, eu desenhar aquela persona perfeita, eu ainda tenho que saber que quando eu produzir conteúdos nas redes sociais para educação e informação, dentro da limitação do que eu faço, eu ainda tenho níveis de consciência dessas pessoas extremamente diferentes. Umas não vão saber que eu existo, que nem tem necessidade, a outra que mais ou menos desconfia que precisa de alguma coisa, mas não sabe que é de nós, e a outra pessoa que já está informada e que está nos buscando, só não nos encontrou, seja a área dela qual for. Então, quando se começa nessa área, a rede social, ela é um desafio que precisa ser encarado junto com o teu nicho, junto com o que tu vai desempenhar no mercado.
Não é assim, é super fácil, qualquer um aprende. Qualquer um aprende, com certeza. Querendo, qualquer profissional vai conseguir. Se já tiver bagagem, então, se for um contador, se for alguém que já trabalha na área, um administrador, não importa qual seja, que queira fazer, vai fazer. Eu sou prova disso. Há 21 anos atrás, quem imaginou que alguém formado em letras iria terminar trabalhando com tributário? Não existe isso, entendeu? Não existe. Excelente. Olha, agora eu já tenho mais uma experiência para contar. Olha, tem a Liana, que ela era formada em letras e depois foi para a área tributária. É, louco. Não, é excelente isso daí, muito bom. Mas a área tributária, vou falar, é o mundo, tem muitas oportunidades dentro da área tributária. E os níveis de consciência que você comentou, eu costumo falar assim, né? Tem gente que não sabe que não sabe, né? A gente tem que educar esses, trazer tirar a venda dos olhos, trazer da escuridão para a luz. Então, esses é um tipo de conteúdo que a gente vai produzir. Esses vão ser os mais fiéis futuramente. É o que você traz para a luz, né? Olha, tem isso daqui. Exatamente. Mas muito, muito bom, Liana, muito bom esse nosso bate-papo. O pessoal tá elogiando aqui, ó. Gente, olha lá, já sigo a Liana. Liana, ó, dica para você, começa a produzir conteúdo para esse pessoal aí que eles vão querer aprender com você também. Imagina, é a troca de experiência, né? Esse bate-papo é o que mais importa no final das contas, sabe? É a gente encontrar. A nossa área é restrita, querendo ou não, a nossa área é super fechada. Então a gente encontra. E outra, né? A minha atuação é federal, então a gente atua no Brasil inteiro. Então a gente tem um parceiro na Bahia, outro. Como que a gente vai se conectar se não for assim? Não tem, Letícia. Ainda mais na pandemia que a gente está vivendo. Se a gente não estiver disposta a conversar, a trocar, a contribuir, ninguém vai para frente. Não tem como. Não, essa troca é excelente, assim. A gente se ajuda também, né? Porque não tem como você saber tudo de tudo, nem tudo de tudo no tributário, né? Porque cada hora tá mudando. E deixa eu até botar um ponto aqui que eu achei interessante que você comentou, e até teve um comentário, vamos voltar nesse ponto. A questão dos clientes que ficam inseguros. Né? Então, você comentou aí da tua experiência. Eu tenho experiência igual, e todo mundo que está na área tributária vai ter essa experiência da insegurança, do medo do cliente de mexer em qualquer coisa que seja do tributário. Né? Eu costumo brincar, falei, não tem medo de sonegar, mas tem medo de planejar, tem medo de entrar em compliance, tem medo de reduzir a carga tributária de forma lícita, que é uma coisa incrível. Na hora de sonegar, de fazer o jeitinho, não tem medo nenhum. Mas está no nosso papel de educar nesse sentido também, né? E aí eu tava tendo... Recentemente entrou em contato comigo uma empresa que também é a mesma coisa. Eles entraram já com um objetivo claro, e aí tudo bem, a gente pode atendê-los, fez uma proposta de prestação de serviço, e é uma situação bem consolidada no Poder Judiciário, não traria nenhum risco para eles. E aí depois ele falou, olha, mas eu conversei com fulano, que conversou com o ciclano, que lá na empresa do ciclano teve um problema. E daí ele já ficou com multa, porque na empresa do ciclano teve problema, que daí recebeu multa e não sei o que, e deixou a gente inseguro. Falei, tá, preciso entender o que aconteceu na situação do ciclano, porque hoje em dia eu não vejo como, né? Pode ser que ele tenha feito de uma outra forma, porque entrando no Poder Judiciário hoje não tem, já é questão já pacificada pelo STF, né? Já é repercussão geral, já tem tese firmada, não tem... É transitado em julgado, inclusive, né? Não tá nem na pelenga da exclusão do semestre base de cálculo do PiscoFins, é outra situação já transitada em julgado. Então, assim, não vejo como. Então, vamos, né? Então, essa mesma situação que você trouxe aí da insegurança do cliente é algo que é muito, em qualquer nicho que a gente for, vai ter a insegurança do cliente. E às vezes a insegurança, ela não parte do cliente, quem planta a insegurança são os influenciadores que você comentou, por N fatores, porque também já viu em outra situação, só que daí tá comparando A com B, né? Então, o que a gente tem que se certificar é que sempre se compare A com A, né? Não A com B, nem A com C, Mas é bem o que a gente estava conversando antes, é aquelas tentativas iniciais lá, sei lá, por
98, 99, 2000, 2001, 2002, lá por esses idos, né? Porque a legislação ela é de 95, então até que ela se estabelecesse demorou uns anos, houveram tentativas e essas tentativas foram frustradas. Então as pessoas se aventuraram em tentar fazer essa equiparação sem ter o assunto debatido, discutido e chegar no ponto em que a gente está hoje. Então, hoje a gente está numa margem de segurança para as empresas extremamente grande, valiosa. Eu sempre falo para o cliente assim, não tem problema, vamos fazer o teu. E aí, quando sair o teu resultado, tu conta a tua experiência para o cliente. Só que a diferença é que tu vai estar economizando 75% de RPJ, 62,5% de contribuição social. Eu te garanto que ele não vai querer te perguntar, mas como é que tu conseguiu isso? E tu vai me indicar esse cliente para a gente também atender a empresa dele. E é isso que na prática acontece. O medo de fazer qualquer coisa que a gente fale na área tributária, eles vão ter medo de fazer. Só que quem não pode ter medo somos nós que estamos atuando na área tributária. E por isso a especialização, e por isso a busca de conhecimento, e por isso, por exemplo, que eu estava assistindo a tua live agora, né? Eu podia estar escolhendo fazer uma outra coisa, mas eu não sei tudo, preciso de muita informação, preciso me conectar. E então, qual é o momento? É buscar informação para eu argumentar com o meu cliente da melhor maneira possível. Eu falo para o cliente que ele não me paga absolutamente nada se eu perder o processo para ele, por exemplo. E faz parte, né? A gente também assume o risco. A gente costuma falar para o cliente que é uma relação ganha-ganha. Tem que ser bom para a gente e bom para ele. Então, a área tributária é boa também nesse sentido, porque a gente consegue, muitas vezes, fazer essa relação ganha-ganha muito clara, né? Olha só, a gente assume o trabalho, se a gente tiver êxito, ok, você paga. Se não, os dois também, né, assumiram um risco, então não tivemos êxito, você arca com as custas do processo e eu arquei com o meu tempo de trabalho. Então, exato. É uma forma da gente validar, né, Letícia? A gente valida a credibilidade, principalmente quando tu tá começando. Porque depois que tu inicia, tu sabe que é uma rede fechada, principalmente na área médica. É uma rede super fechada e tu trabalha com indicação. Então, o teu cliente que teve êxito contigo e que viu o que tu falou e que tu explicou na prática da empresa dele, ele é o teu prospectador, é ele que vai te passar a outros clientes, né? Então, tu tem esse trabalho todo inicial. É legal falar isso porque quem tá, de repente está assistindo e está nos olhando vai dizer, nossa, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil. Tu trabalha muito forte com o pé no acelerador no começo e depois tu começa a tirar devagarzinho o pé do acelerador, porque tu vai estabelecendo o teu trabalho e te estabelecendo no mercado, independente da área que tu tá fazendo. Tu foi bem, foi honesto, principalmente, né? Honesto, claro, transparente com o cliente. Eu escrevo, tudo que eu falo, eu escrevo. Tudo que eu falo, eu escrevo para passar segurança para o cliente. Aliana, tu pode me... Posso. Por e-mail, por WhatsApp, não importa, eu registro por todos os meios. Isso passa segurança para o cliente, porque ele não vai achar que tu, de repente, tu tá tentando convencer de alguma coisa que não seja possível, real e tangível para a empresa dele. Não vai acontecer isso. E isso é comercial, isso não depende de conhecimento na área tributária. Isso depende de habilidade de negociação com o cliente. Então, tu vê que parte do nosso trabalho tributário, ele não é exclusivamente conhecimento específico. O conhecimento específico, ele vai entrar numa segunda parte, que é decisor, claro que é, porque é a informação mais importante do que tu tá vendendo. Mas antes a isso, é comercial. Eu digo assim, eu falo que o que forma o tributarista não é só o conhecimento técnico na área, né? Porque o tributarista que só tem conhecimento técnico e não tem cliente, né? E para você ter cliente e manter cliente, são necessárias diversas outras habilidades, como você falou. Comunicação, você tem que saber se comunicar muito bem, né? Você desenvolver as técnicas de negociação, as técnicas de fechamento, de manter essa comunicação, de identificar janelas de oportunidade para o mesmo cliente, de repente, fazer uma segunda venda. Não sei se na realidade você comentou a questão que em alguns casos vocês fazem outras vendas para os mesmos clientes, mas para nós aqui a minha realidade é que eu não preciso manter uma carteira de clientes muito grande para eu manter um faturamento bom para o meu escritório, porque eu preciso saber que eu consigo vender mais coisas para o mesmo cliente. E é o melhor cliente, né? Porque é o que mais vai gerar recorrência, porque ele já te conhece, já confia no seu trabalho. E muitas vezes o que você fala vira lei para ele. Ele não vai mais querer questionar.
Então, Não, assim, às vezes no começo a gente tem sim, tem que passar essa barreira da confiança, tem a gente tem que ser muito seguro do que a gente está falando, por isso que perfeito que você falou, a gente tem que ter o respaldo do conhecimento técnico, sim, para a gente passar a segurança, e na área tributária a gente não para de estudar nunca, né? Não é algo exclusivo da área tributária, mas na área tributária a gente tem que manter essa responsabilidade de estar sempre estudando, se mantendo atualizado. E, mas uma vez que passou essa barreira, que o cliente já passou a confiar em você, você chega um momento que você fala, vira lei para o cliente. Ele não vai mais virar para o contador dele ou virar para qualquer outra pessoa que seja para validar o que você falou. Não, vira lei. Porque a confiança é tanta que vira realmente uma parceria. Tem um cliente que a gente atende que esses dias ele estava falando, não, falo lá com os meus tributaristas, meus advogados tributaristas, falou com eles, olha, depois que vocês entraram aqui, nossa vida é outra. Então, assim, o que vocês estão falando pra gente virou lei. E é muito bom a gente ter. Eu até brinquei pra ele, falei, poxa, se você pudesse gravar isso, você me falando, ia virar um depoimento tão legal de cliente, se eu pudesse divulgar isso nas redes sociais. exatamente. Ia fazer uma propaganda positiva tão boa, né? Eles não têm tempo, é tanta coisa, que quando eles encontram isso em qualquer nicho, quando eles encontram uma assessoria, uma empresa, isso daí, independe da nossa área, que resolve, porque vender uma coisa, mas que resolve aquilo que tu prometeu que tu ia resolver, tu tem um cliente feliz e eu falo assim, ó, não adianta, pode vir, eu estudo muito, leio demais, assim como tu, e todo mundo que tá nessa área precisa fazer isso, né? Mas assim, ó, quanto mais eu leio, mais tenho um conhecimento meu, que eu acho que se afirma mais que a lei de Pareto. Sabe dos 80-20? 80% de todo o teu resultado vem de 20% dos teus clientes. E isso é verdadeiro. Então, assim, a etapa inicial para quem começa na área, vai começar, é desbravar mercado. Descobrir de verdade o nicho, passar uns sufocos, que nem eu falo, vai passar sufoco sim no início, vai passar trabalho, vai tentar descobrir ali o melhor jeito de abordagem, qual o meio de abordagem, qual a mensagem, como que tu vai fazer, vai passar porque é normal, se tu... Essa parte eu falo que vai diferenciar os fracos dos fortes, tá? Quem segue e ultrapassa essa barreira vai ter sucesso com 100% de certeza. Então quem tá pensando em entrar, saiba, vai passar uma etapa que vai ser um pouquinho turbulenta, mas segue, porque vai compensar. Vai valer a pena depois. E aí tu estabelece a tua carteira inicial. Quando tu estabeleceu a tua carteira de clientes inicial dentro da tua área tributária, saiba que tu precisa dar atenção para esses clientes. Tu não precisa estar numa constante, incessante busca de uma carteira gigantesca. Porque o teu faturamento vai... É óbvio que a gente não vai ficar dependendo de 20%. Porque daqui a pouco tu diz, não, mas tá bom, eu não prospecto mais. Não, a gente não pode ficar na mão de determinados clientes. A nossa empresa, a nossa vida, todo o nosso planejamento e estratégia não vai ficar na mão dele. Mas tu saiba que é assim que vai funcionar. Então, não são todos os clientes que vão ter um ticket X que tu quer, mas que aqueles 20% te trarão esse resultado de 80% do teu faturamento, sim. E que aí tu começa a selecionar e a direcionar a tua persona, porque dá para fazer o caminho inverso. Quando a gente está atuando e tu quer nichar para outro lugar, tu faz o caminho inverso também. Né? Ah, não sei. Eu sou apaixonada por esse assunto. Se deixar, eu vou falando, guria. Vou parar de falar. Não, você pegou outro que também gosta, né, gente? Mas a gente já tá encerrando aqui, a gente. Ai, já tá encerrando. Ainda tem mais coisa, né? O dia continua, tem que almoçar correndo ainda, que eu não almocei hoje. E daqui a pouco já tem outra reunião. Mas, Diana, muito bom te conhecer. Adorei esse nosso bate-papo aí. Foi uma surpresa muito agradável. Obrigada, acho que, pessoal, vamos nos conectar com a Liana aí. Eu acho que é um contato que a gente não pode perder. Vamos ver, quem sabe uma próxima oportunidade a gente continua esse bate-papo aí. Acho que tiveram vários insights bons, pessoal que já está acompanhando a gente aqui. E te convido para sempre, terça e sexta, eu tô aqui, né? Nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Claro que sim. Um pouquinho aí do conhecimento, compartilhando com o pessoal conhecimento. E, gente, deixa eu já anunciar para vocês, hoje é dia 9, né? Hoje é dia 9, estou completando 8 anos de casamento, mas não é isso que eu quero falar, não. Dia 22 a gente começa aí uma maratona de lives, estou me preparando aqui, eu falei, gente, já tenho... Então, assim, pessoal,
Quero, ó, esse bate-papo com a Liana foi muito bom. Quero que vocês tragam para mim mais ideias de conteúdo, o que vocês querem que eu aborde nessas lives. Liana, também, se quiser sugerir, assim, olha, acho que é muito legal falar mais disso. Porque aqui eu tô aqui para vocês, né? Para poder contribuir com a vida de vocês. Então, às vezes, algo que para mim é muito óbvio, para vocês não é. E vamos aí, então, a partir do dia 22, vocês têm alguns dias para vocês pensarem e ir mandando para o meu direct ali. Eu vou ver se eu abro essa correria. A gente nem conseguiu relembrar vocês da live hoje, mas ver se eu abro uma caixinha de perguntas. Aí a gente vai disparar uma pesquisa também para ouvir um pouquinho mais vocês, porque eu estou nos próximos dias com essa missão de trazer um conteúdo muito bom aqui para tirar esses medos. Alguém falou, tô com medo de entrar na área tributária. A gente tem que tirar esses medos da frente de vocês. Né? Ou de não entrar, de demorar e não entrar. Exatamente, não pode perder. O momento foi ontem já. Tem que ir, quanto mais demorar, mais vai perder aí as oportunidades que a área traz. E assim, não deixe, assim, às vezes o medo é natural, mas o medo só não pode travar a gente, né? Não pode fazer com que a gente não vá. Né? A gente tem que fazer independente do medo, ou seja, encarar esse medo aí e aproveitar, porque realmente é uma área que nos agrega muito, é uma área que a gente vê que a gente está, de fato, auxiliando nos dois maiores ativos, né, de toda e qualquer empresa, que é o tempo e o dinheiro. Então, assim, pessoal, o dia que vocês pensarem e falarem, gente, por que é bom, por que o tributarista é importante? Ele vai mexer no tempo e no dinheiro. Então, assim, é algo que todas as empresas buscam. Então, a gente só precisa direcionar o nosso foco e saber exatamente como entrar nesse nicho de mercado aí do tributário que é tão bom. Liana, se alguém falar, deixa eu só vou complementar. Se alguém falar que não sabe se entra no tributário ou não por conta do tempo, gente, repensem antes daí, quando deitar lá no travesseiro e for dormir, que tá angustiado, não sabe o que vai fazer da vida, repensa, porque no meio da pandemia, todos os clientes, sim, o que mais eles têm é tempo também. O que tem é muita gente desorganizada no tempo. Mas é oportunidade. Eu falo na empresa, a gente está em crescimento. O tributário, de uma forma geral, está em crescimento na pandemia. Então, assim, não tem que pensar duas vezes. Tem que mergulhar, estudar e correr na frente. Exatamente. É isso. Mas eu agradeço. Para ontem. Não, muito bom, Liana. Adorei esse nosso bate-papo. Gostei muito de conhecer. Vamos continuar trocando figurinha aí, pessoal. Conecta também com a Liana aí. Beijo no coração de todos. Amanhã, gente, eu falei todas, mas amanhã vai ser a nossa live de atualidades que eu não fiz ontem, porque ontem eu estava no evento das mulheres que empreendem com mulheres. Então, eu não fiz a live, mas vai ficar amanhã às 13 horas nossa live de atualidades e vamos ter que falar daquele assunto, né? Das auditorias, das declarações de compensação, vamos ter que falar aí da tal da indústria do crédito tributário. Isso daí foi o que tocou, né, nesses últimos dias. Então, o assunto vai ser esse: compensação, exclusão de CMS da base de cálculo PIS e COFINS, as auditorias da Receita Federal, como que a gente vai se preparar a partir de agora para orientar bem os nossos clientes, tá? Então não percam, amanhã, 13 horas, falaremos disso. Liana, beijo, pessoal, beijo. Gostei muito do nosso bate-papo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.